Diz assim a palavra de Deus. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que torna a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro cego, os dois acabam caindo no buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. E Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é o coração que vem, é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Amém, queridos? Oremos. Senhor amado, tua palavra mais uma vez está aqui para ser compartilhada e ministrada nesse lugar. Eu te peço que o Senhor fale conosco pela tua palavra. Que apesar das nossas dificuldades, das nossas debilidades, das nossas fraquezas, que o Senhor fale ao teu povo aquilo que está no teu coração, Pai. Que saiamos daqui edificados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Já deu para perceber que eu estou meio atacado da rinite hoje, né? Passei o dia com o nariz correndo. Não estou resfriado, tá, gente? É só rinite mesmo. Porque às vezes me ataca a alergia. Já acordo assim, fico o dia inteiro assim, né? Com o nariz correndo, infelizmente. Mesmo tomando remédio, às vezes o negócio não passa. Mas, se Deus quiser, amanhã eu estou melhor. Vamos tentando aqui compartilhar com os irmãos, mesmo com esse nariz atrapalhando, aquilo que Deus falou conosco. Amém? Eu creio que você conhece essa passagem aí. Onde Jesus, ele é recriminado pelos fariseus, pelos mestres e doutores da lei do seu tempo, porque ele e os discípulos não se preocupavam muito em lavar as mãos antes de comer. E quando os fariseus observaram aquilo e começaram a criticar Jesus, começaram a criticar os discípulos de Jesus, Jesus os indagou: mas o que é que deixa alguém impuro? O que é que torna alguém impuro? É comer com as mãos sujas? Ou é aquilo que sai de dentro do coração do homem que o torna impuro? E aqui acontece esse embate entre Jesus e os fariseus. Os fariseus estavam mais preocupados com lavar as mãos, mas Jesus estava preocupado com o lavar o coração. Será que nós estamos lavando nossos corações no sangue de Jesus? Será que nós estamos lavando os nossos corações todo dia com a palavra de Deus? Os fariseus se preocupavam com a contaminação do exterior, com a contaminação do corpo, mas Jesus se preocupava com a contaminação do interior do homem. E como o nosso interior pode ser sujo, a ponto de Jesus chamar algumas pessoas do seu tempo, que aparentemente do lado externo estavam muito bem,
Jesus olhou para eles e disse: vocês são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Eu fui num velório e num enterro logo após essa semana passada, e tinha alguns túmulos bonitos lá. Tinha alguns túmulos de azulejo, tinha alguns túmulos de porcelanato, tinha alguns túmulos de mármore. Alguns eram altos, mais altos que um ser humano, assim, né? Mais altos que uma pessoa. E tinha até umas portinhas com janela. E aí dentro ali tinha umas imagens ali, né? Umas fotos da pessoa falecida. Tinha algumas coisas ali, bonito, né? Você olha tudo aquilo e fala assim: olha que bonito. Mas o que tem lá dentro? Se abrir o túmulo, tem o quê? Né? Ossos e carne podre, né? Tem vermes, tem tudo quanto é coisa ruim lá dentro, cheira mal. Jesus chamou os homens do seu tempo, alguns deles, de sepulcros caiados, ou seja, por fora eles eram bonitos, por fora parecia que estava tudo bem, mas por dentro eles estavam apodrecidos, por dentro eles estavam mortos, por dentro estavam fedendo, por dentro havia vermes comendo sua carne. Então, aqui nós vamos meditar rapidamente nesses 15 minutos que nós temos para terminar, e alguns vírus que podem realmente contaminar nossa alma e nosso coração. Muito se falou nos últimos 3 anos sobre vírus, Covid-19, a variante tal, cada vez mudava a variante, né? E o pessoal preocupado com o vírus, preocupado com o Covid, todo mundo preocupado para não pegar o vírus. Mas e esse vírus do pecado? Será que nós temos tanto medo de nos contaminar com ele, como a gente às vezes tem de nos contaminar com o Covid? Se todo crente tivesse medo de se contaminar com o pecado, assim como eles tiveram de se contaminar com o Covid, quando Jesus fosse arrebatar a igreja, ia subir todo mundo. Amém ou não amém? O que vocês acham? Amém, irmãos? Porque o povo, né, quando começou a história do Covid, o pessoal deu o pé da igreja, né? Deu no pé, subiram, tudo com medo do Covid. Se a gente tivesse medo do pecado, medo de desagradar a Deus, do jeito que a gente teve medo de ficar doente com o Covid, estava todo mundo salvo. Infelizmente não é assim, né? Então, alguns vírus podem não só destruir nosso corpo, mas podem levar nossa alma à perdição eterna. Pode levar nossa alma para o inferno, para completamente distante de Deus. O primeiro vírus que eu quero compartilhar aqui é o vírus da incredulidade. Amém? A incredulidade, ela é um pecado, irmãos. Embora às vezes a gente não trate a incredulidade como pecado, mas ela é um pecado. Sabe qual é o maior pecado que faz com que as pessoas vão para o inferno? É não crer que Jesus é o Filho de Deus. Não é verdade? Está escrito isso na Bíblia? Que aquele que não crê que ele é o Filho de Deus já está condenado. E isso é o que? Incredulidade. Não é verdade? Incredulidade está matando um monte de gente espiritualmente. A incredulidade está levando um monte de gente para o inferno. E ela é sorrateira. Ela vai entrando e vai tomando conta do nosso ser, vai tomando conta da gente. E se você não tomar cuidado, a incredulidade toma todo o seu coração e a sua mente.
Daqui a pouco você que diz que serve a Deus, diz que crê em Deus, diz que é crente, batizado nas águas do Espírito Santo, você que tem cargo na igreja, se bobear, se titubear, para de acreditar em Deus e até abandona a fé. Tem gente desistindo da fé, tem gente desistindo de Deus, desistindo da palavra, tem gente voltando para o mundo, tem gente voltando para a igreja católica, tem gente voltando para a macumbaria. E isso é triste, né? Muito triste. A incredulidade é um vírus muito preocupante. Ele chega de mansinho, a gente começa a duvidar da palavra, a gente começa a duvidar da mensagem do pregador, a gente começa a duvidar dos alertas que Deus dá, a gente começa a duvidar das profecias, a gente começa a duvidar de várias coisas, e quando você vê, você já está completamente submerso na incredulidade, já está às vezes até duvidando de Deus. Tome cuidado com a incredulidade, amém? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Nós precisamos crer no Senhor, crer no Senhor Jesus, crer no Deus Pai, crer no Filho e no Espírito Santo. Precisamos crer na igreja de Jesus, precisamos crer na mensagem que nos é pregada, precisamos crer nos profetas que Deus nos envia, para que nós não venhamos cair em tentação. Bem, queridos, precisamos crer. O segundo vírus é o vírus da ansiedade. A Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai cuida de vocês. E como é fácil a gente ceder, a gente cair na questão da ansiedade. Quantas vezes eu já fiquei ansioso? Quantas vezes eu já fiquei preocupado com coisas que eu não deveria me preocupar, mas eu estava ali me preocupando, horas e horas pensando sobre aquilo, noites e noites pensando sobre aquilo, esquecendo que, ou não sentindo, né, que Deus estava cuidando de mim. Quando a palavra de Deus fala que se Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, que tem uma vida muito mais insignificante entre aspas que a nossa, porque acaba tão rápido. Um monte de passarinho morre por aí, você nem fica sabendo, né? Você nunca conheceu, nunca ficou sabendo como falar dele, e ele nasceu e morreu em pouco tempo. As flores nascem um dia, uma semana depois estão morrendo. E aí eu ia falar que Deus se preocupa em cuidar de cada uma delas. Por que Deus não vai cuidar de você? Por que Deus não vai cuidar de nós? Por que Ele não cuidaria se nós somos seus filhos? Não é verdade? Mas nós permitimos que a ansiedade entre, e ela vai tomando conta da nossa mente, tomando conta do nosso coração, e muitas pessoas sucumbem à ansiedade a tal ponto de chegar a uma depressão, chegar a uma síndrome do pânico, chegar a outros problemas ainda piores, porque sucumbiram à ansiedade, não conseguem mais controlar esse sentimento. Que nós possamos ter mais confiança no Senhor, crendo em Deus, confiando plenamente que Ele está cuidando de nós. O vírus do medo, o medo e a ansiedade são parecidos, né? Mas o medo às vezes é ainda mais forte do que a ansiedade. Não é verdade, irmãos? É, não é verdade? O medo parece que ele te paralisa, não é? A ansiedade, você fica ali preocupado, você quer fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para resolver isso? Né? A ansiedade faz isso com a gente, faz com que a gente trabalhe às vezes mais até do que precisa, né? Faz com que a gente se canse até mais do que precisa, porque você está ansioso, você quer resolver logo as coisas, e às vezes Deus está cuidando, é no tempo dele, não é no seu, mas você está ansioso, você quer resolver tudo de uma hora para outra, e aí você trabalha mais do que deveria. Já o medo ele te paralisa, o medo ele te neutraliza, você às vezes fica
parado, você não consegue sair do lugar, você não consegue se mexer, você não consegue se mover, você não consegue tomar nenhuma atitude, você não consegue tomar uma decisão, porque você está com medo. E o medo faz com que a gente não tenha coragem de tomar a decisão, de tomar uma escolha, de escolher um caminho para trilhar. Você se paralisa, você fica ali amedrontado, acovardado. E a Bíblia fala que o Senhor tem nos dado uma unção de ousadia e não de covardia. Amém, queridos? O Senhor não quer que nós sejamos covardes, Ele quer que nós sejamos corajosos. Amém, queridos? Os gigantes, eles são intimidadores. Com certeza aquele gigante em Israel ali intimidou aquele povo. Não teve um homem adulto ali que teve coragem de se colocar à disposição. Eu vou lá lutar com ele. Porque o gigante era intimidador. Mas nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ter coragem. Davi teve coragem. Davi falou assim: o gigante é maior que eu, ele é mais forte que eu. Talvez ele seja mais poderoso que eu. Ele é mais experiente que eu. Já matou muito mais homens do que eu. Mas eu tenho uma coisa que ele não tem. Eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. Por isso, eu sei que eu vou voltar vivo. E ele foi. Então, o medo, irmãos, o medo fez muitos crentes ficar em casa um ano inteiro sem ir para a igreja. Sim ou não? Tem crente que ficou 2 anos sem ir para a igreja, né? Por causa do medo. O medo te paralisa, te prende. Tem gente que tem tanto medo que não consegue sair da cama. Tem gente que está preso na cama, não consegue sair de medo. Tem um irmão que está me conversando comigo no WhatsApp, já congregou aqui nessa igreja, não congrega mais aqui hoje, e ele está passando por um momento de depressão. E ele conta, às vezes me liga, me manda mensagem, fala: pastor, eu não consigo sair da cama, eu tenho medo de morrer, eu acho que vou morrer a qualquer momento, eu acho que a qualquer momento vai acontecer uma coisa comigo, eu vou deixar minha família, minha esposa, meus filhos, vou ficar sozinho aí, e como é que vai ser, e tal, e eu não consigo vencer esse medo, eu não consigo sair desse buraco. Ore por esse irmão, porque o medo às vezes toma conta das pessoas, e as pessoas não conseguem ter uma atitude, não conseguem se mover, não conseguem se mexer, não conseguem sair do lugar. Nós não podemos sucumbir ao medo, nem à covardia, nem, queridos. Nós precisamos ter coragem. Por isso que a Bíblia nos convida todo o tempo: ser forte e corajoso, pois eu estou contigo. Ser forte e corajoso, eu sou contigo. Ser forte e corajoso, eu sou contigo. Amém? A Bíblia nos convida a ser forte, ser corajoso, e muitas vezes nós estamos sucumbindo ao medo. O vírus da frieza espiritual é uma das coisas que mais tem assolado a igreja nos últimos dias. A frieza espiritual. E a frieza espiritual, ela pode afetar qualquer um. Não importa quanto tempo de crente você tenha, não importa quanto tempo de experiência ministerial você tenha, não importa se você converteu hoje ou se você tem 20 anos na igreja. A frieza espiritual pode chegar até você, pode tomar conta de você. Você não sente mais vontade de ler a Bíblia, você não sente mais vontade de louvar ao Senhor, você não sente mais vontade de congregar na igreja, você não sente mais vontade de se jejuar, de se consagrar, você não sente mais vontade de ter momentos de intimidade com o Espírito Santo, você não sente mais vontade de falar em línguas, você não sente mais vontade de participar de uma vigília, você não sente mais vontade de evangelizar, você está frio espiritualmente. Enquanto nós estamos assim, nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor e dizer: Senhor, aviva, meu Deus, porque eu preciso ser avivado. Para você ser avivado, você precisa reconhecer que você está morrendo. Amém? Porque se eu tenho que avivar uma coisa, porque aquilo está morto. Amém, queridos?
Quando a gente vai morrendo, a gente vai esfriando. Alguém aqui já encostou no corpo morto? Sim ou não? Alguém já encostou no corpo morto? É quente ou frio? Vai esfriando, né? E quanto mais tempo passa, mais ele esfria, não é verdade? Se demorar muito, nem tem como reviver. Se não demorar muito, para ser socorrido, para ser atendido, né? Vai para o hospital, às vezes você bota aquele choque elétrico lá, né? Põe no peito e tchum, dá aquele choque, a pessoa volta, né? Mas se demorar muito tempo, nem tem como reviver mais. Já esfriou tanto que não tem como mais. Os órgãos já não regeneram mais, o cérebro não regenera mais, então nem adianta tentar. Mas se for por um pouco tempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, eles ainda conseguem lá reviver a pessoa. Né? Como é que está você? Como é que está essa questão da frieza espiritual na sua vida? Talvez você foi relaxando, e foi deixando esfriar, chegou num estágio crítico. Você precisa clamar, porque nada é impossível para Deus, amém? A Bíblia fala: não deixa apagar o pavio que fumega, amém? Não deixa apagar o pavio que fumega. Você já viu o pavio fumegando? Lembra quando o pessoal fazia aquelas cantorias de aniversário, né? Colocava as velhinhas em cima assim do bolo. Aí o pessoal vai lá, sopra a velhinha, né? As velhinhas tudo apagam. Mas às vezes tem uma que fica estralando assim, né? Ela fica meio estralando, fica meio vermelhinha, né? Aí você dá um estralinho em cima dela assim, faz alguma coisa, ou dá uma sopradinha de leve, o que acontece? Acende de novo, né? Volta a pegar fogo. Agora, né, tem pessoas que fazem o quê? Está vendo um pavio lá meio fumegante, não está aceso, mas também não está apagado, está fumegando, né? E vai fazer o quê? Vai lá e ó, e apaga. Não deixa apagar o pavio que fumega, amém, queridos? Se você está frio espiritualmente, busque avivamento do Senhor. Você não precisa de ninguém para ser avivado. Você não precisa, se Deus não visitar a igreja e todo mundo falar em língua aqui, se Deus não visitar a igreja num culto e todo mundo não receber o Espírito Santo, eu não vou ser avivado. Você não precisa, irmão. Você pode ser avivado você sozinho no seu quarto, orando e buscando o Senhor, e Deus vai avivar você ali. Você pode de madrugada estar orando lá com o Senhor, na madrugada, no seu banheiro, no seu quarto, na sua cozinha, na sua sala, e o Senhor avivar você ali. Não precisa esperar por ninguém, não precisa esperar pelo pastor, não precisa esperar pelo irmão, não precisa esperar pela igreja. É você e Deus. Amém, queridos? É a gente com Deus. O vírus da conformidade com o mundo, e esse vírus está em alta. Quando a gente vai tomando a forma do mundo, a palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tome a forma desse mundo. E esse óleo está aqui dentro, porque está aqui dentro, ele está com a forma, né? Se estivesse cheio, ficava bonito, né? Um exemplo, né? Mas ele estava com a forma aqui do vaso, a forma do vidro, porque ele está aqui dentro, ele está conformado à forma desse vidro aqui. Se eu tirar ele daqui, o que acontece? Ele esparrama, ele vai mudar de forma. Mas enquanto ele está aqui, ele está conformado. Ele tomou a forma do vidro. Mas Deus fala para nós: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com a mentalidade desse mundo. Por quê? Porque vocês não são do mundo. Nós não somos do mundo. Amém, queridos? E o tempo todo o mundo nos convida a tomar a forma do mundo, a fazer as coisas que o mundo faz, a pensar como o mundo pensa, a falar como o mundo fala, a agir como eles agem, a nos comportar como eles se comportam.
O mundo está tentando nos convidando, tentando nos convencer. Não precisa ser assim desse jeito, não. Você é muito careta, você é muito caxias, você é muito retrógrado, você é muito ultrapassado. Não, vocês não se divertem, vocês não sabem o que é diversão, vocês não sabem o que é prazer, vocês não sabem fazer festa. Mentira do mundo. A gente sabe sim. Mas a Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então a Bíblia fala: não nos conformeis. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Amém, queridos? É isso que nos contamina. Tomar a forma do mundo, agir, pensar, falar como as pessoas do mundo, isso nos contamina. Não é o Covid que vai matar você, é se conformar com o mundo, vai matar você espiritualmente. Você vai morrer e vai ficar longe de Deus. É muito mais preocupante do que Covid. É muito mais preocupante do que qualquer outro vírus que você possa pegar e contrair por aí no seu corpo físico. O vírus da malícia. Quantas pessoas estão na igreja hoje, são cristãos, mas têm uma mente maliciosa? Qualquer coisa que alguém fala, ele está pensando em duplo sentido. Ele está sempre pensando em coisas que não devem, sempre pensando mal a respeito dos outros, sempre pensando em coisas, às vezes obscenas, às vezes imorais, às vezes impróprias, porque tem uma mente maliciosa. A malícia corrompe nosso coração, corrompe a nossa alma, corrompe o nosso espírito. Amém, queridos? A Bíblia fala que nós temos que ser simples como a pomba. E às vezes as pessoas estão com uma mente tão maliciosa, com a mente tão maldosa, que não tem como ser simples como a pomba. Você fala com aquela pessoa, às vezes na maior inocência, alguma coisa, e a pessoa já está levando para outro sentido. É uma verdade, irmãos. Não acontece isso? Não tem gente assim por aí? E às vezes até dentro da igreja tem. O vírus da cobiça, da inveja. Quantas pessoas estão cobiçando as coisas dos outros, cobiçando os bens dos outros, cobiçando o emprego dos outros, cobiçando o marido, a esposa do outro. A cobiça, a inveja é um vírus que contamina o seu coração, a sua mente, a sua alma, vai destruir você. A Bíblia fala que nós temos que nos contentar com aquilo que nós temos, nos contentar com aquilo que Deus te deu. Amém? Deus tem nos dado muitas coisas, Deus tem cuidado de cada um de nós, e se Ele tem dado para você aquilo que você tem, é para você se contentar com isso. Você pode buscar mais? Pode, mas você tem que entender o seguinte: se você não é feliz com o que você tem hoje, não é tendo 2 vezes mais que você vai ser, você vai continuar infeliz. Amém ou não amém? Porque a Bíblia fala que o nosso corpo, ele não se sacia. A Bíblia fala lá em Provérbios e Eclesiastes que a boca não se sacia de comer. Ou seja, se você não botar um freio nela, não para de comer. As mãos não se saciam de pegar. Está escrito lá. Os olhos não se saciam de ver. Nosso olho quer ficar vendo e vendo até o que não deve. Nossa mão quer pegar e continuar pegando. Nossa boca quer comer o tempo todo. Mas tem que ter um freio, tem que ter um limite. Você, o seu ser, tem que controlar os seus sentidos, controlar os seus impulsos, controlar os seus desejos. Cobiça e inveja é a mesma coisa. Se você não for contente com o que você tem, com o que você é, com o que Deus tem te dado, se você não aprender a ser feliz com isso, você vai ficar o tempo todo querendo mais, o tempo todo querendo mais, o tempo todo querendo mais, e vai continuar bem satisfeito. Porque quanto mais você tiver, mais você vai querer, e vai continuar insatisfeito. Aprenda a se contentar com o que Deus tem te dado, para que Ele possa te dar mais ainda. Amém, queridos? A Bíblia fala que aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Por que eu disse até o que pensa ter? Porque ele fala assim: até o que não tem lhe será tirado. Está escrito lá. Mas como é que você não tem e vai ser tirado? Se eu não tenho, como é que vai tirar de mim, né? Mas está escrito lá: até o que não tem será tirado.
Misericórdia, né? Misericórdia. Por isso a gente tem que aprender a nos contentar com o que Deus tem nos dado. Amém, queridos? O vírus, estamos terminando. O vírus do julgamento ao próximo. O vírus do juízo ao próximo. Se é uma das coisas que muito contamina o nosso ser, é ficar julgando as pessoas. Isso faz um mal tremendo. As pessoas que ficam julgando as outras, sempre arrumando um motivo, um defeito, para ficar falando mal de alguém. Você viu o irmão Adenilho? Ih, o irmão Adenilho é isso, aquilo. Ih, o Mosmar assim, assado. Ih, o irmão Adenilho tem isso. Você viu o que ele fez? Ih, a irmã Angelina. Ixi. Tem gente que gosta de ficar julgando os outros, condenando os outros, criticando os outros, sempre arrumando um ponto para ficar murmurando contra alguém. Isso faz um mal tremendo com a sua alma, isso faz um mal tremendo no seu coração. A Bíblia fala que nós não devemos julgar os outros. O Senhor fará isso. Amém? O Senhor fará isso. No dia que Ele vier, Ele fará o julgamento dos bons, dos maus, das ovelhas, dos bodes. Ele vai separar as ovelhas para um lado e os bodes para o outro. Ele vai separar o trigo para um lado e o joio para o outro. Não é para eu separar e nem para você separar. Não é para nós fazermos a separação. Deus fará. Amém, irmãos? Deus fará o julgamento. Mas a gente às vezes se acha no direito de julgar o outro. E a gente fica apontando o dedo e julgando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Nós não conhecemos o que está no coração do outro. Nós não conhecemos o que está no íntimo do outro. Não é verdade? Então nosso coração é enganoso. A gente pode fazer um julgamento totalmente errado. Samuel foi na casa, de Davi, chegou lá. Ele olhou para o filho mais velho e falou assim: é esse o rei que Deus escolheu? Não foi isso? E Deus falou o quê? Não, você está errado. Esse não. Ele olhou para o segundo e falou assim: olha esse, como é que ele é bonito, como é que ele é forte. É esse o rei que Deus escolheu. E o Senhor falou assim: não é esse também não, você está errado. E veio o terceiro, ele olhou: deve ser esse. E Deus falou assim: também não é não, você está errado ainda. Quantos filhos passaram? 9 filhos, se não me engano, 9 ou 10 filhos, né? Não lembro mais o número. Passou lá um por um. Samuel falou assim: você não tem mais filho não, porque não é nenhum desses. Deus falou que não é nenhum desses. E o pai falou, né? Tem mais um lá que está lá, cuidando das ovelhas lá, meu caçula, meu menor. E aí mandou chamar. A gente não vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Então, mandar chamar. Pessoal, meu filho mais velho, vamos dizer lá, imagina, né? Imagina o filho mais velho lá chamar, o menorzinho, todo pomposo, todo forte lá, falou assim, olhou de cima para baixo para o Davizinho assim, né? Estou mandando chamar você lá em casa, será que não vão comer hoje enquanto você não chegar lá? Imagina. E o Davizinho chega lá, quando ele entra pela porta, Deus fala: Samuel, é esse aí, pode ungir ele. Imagina a cara da família toda, né? Todo mundo indo assim: mas que doideira é essa, né? E Samuel ungindo lá, Davi. Porque Deus não julga segundo o coração do homem, Ele julga segundo o coração dele. A gente olha e vê uma coisa, Deus olha e vê outra. A gente olha e percebe uma coisa, Deus olha e percebe outra coisa. A gente olha e acha que é de um jeito, Deus olha e Ele vê o que vai ser lá na frente. Amém, queridos? Então a gente não pode ficar julgando o outro. Só Deus conhece o coração de cada um. Por último, para a gente terminar, tenho certeza que vou terminar agora, vamos ficar de pé, isso. Por último, o vírus de não discernir os sinais dos tempos. Nós precisamos discernir os sinais. E isso também é algo que faz muita gente acabar perdendo a bênção, perdendo a direção. Pode colocar de pé que a gente vai encerrar. A Bíblia fala que Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês sabem olhar para o céu e dizer se amanhã vai chover ou não.
E vocês não conseguem discernir o tempo de Deus. Vocês não conseguem discernir o tempo das coisas espirituais. Por quê? Olhem para os campos. Vocês falam que vai demorar mais 3 ou 4 meses ainda para colher. Mas no mundo espiritual, Jesus olhou e falou assim: mas os campos estão brancos. Estar branco quer dizer que o trigo estava maduro já. Ou seja, quando o trigo está maduro, ele vai abrir, né? Ele vai abrir esses, eu não sei o nome desses negocinhos. Ele vai abrir esses negocinhos aqui, né? E vai aparecer o trigo que está dentro, que é branquinho. Então, o trigo ele começa a pesar, ele vai encurvando, depois ele abre esses negocinhos e fica aqueles branquinhos, né? Então você olha para o campo de trigo assim, e não está mais só amarelado, ele está branco. Por quê? Porque o trigo está pronto para ser colhido. Jesus estava falando para eles: olha, no mundo espiritual, o campo está branco, vocês têm que ir e colher. Eu estou enviando vocês para colher onde vocês não plantaram. Vocês não plantaram, vocês não semearam, mas eu estou enviando vocês para colher. Vão lá e colham, porque os campos estão brancos para a colheita. Discernir o tempo espiritual, discernir as épocas espirituais, discernir o momento que nós estamos vivendo. Qual é o momento que nós estamos vivendo espiritualmente falando? Qual é esse momento? Nós temos que tentar discernir isso, procurar discernir isso. E esse tempo não é um tempo fácil, irmãos. É um tempo difícil. A Bíblia fala que esse tempo é um tempo de apostasia, que esse tempo é um tempo de esfriamento espiritual, que esse tempo é um tempo, né, onde a igreja vai estar adormecida. Mas ainda há um avivamento, ainda há um avivamento prometido para a igreja no fim dos tempos. Amém? Ainda há. Diz a parábola das 10 virgens. Quando as 10 virgens estavam adormecidas, as 10 não foram só as 5 loucas ou nessas que adormeceram, as 10 adormeceram, as 5 loucas adormeceram, as 5 prudentes também adormeceram, as 10 estavam adormecidas. Mas diz o texto que à meia-noite ouviu-se alguém gritar e dizer: o noivo está às portas, o noivo está entrando. O noivo vai entrando na cidade com a carruagem dele lá, com a caravana dele, e todas elas despertam. Quando elas despertam, as 5 prudentes ainda tinham óleo, ainda tinham azeite na lamparina. As 5 loucas já não tinham mais, mas todos adormeceram. Olha só o tempo que nós estamos vivendo. Quanto mais perto da chegada do noivo, quanto mais perto da volta do Senhor, mais a igreja vai estar adormecida. As 10 estavam adormecidas, embora ainda havia azeite na lamparina de metade daquela igreja, mas ela estava adormecida. E quando o Espírito Santo anunciou: o noivo está chegando, a igreja acordou, despertou e foi ao encontro do noivo. Amém? E o noivo deixou aquelas 5 prudentes entrarem e não deixou as 5 nécias entrarem para as bodas com ele. Nós temos vivido um tempo de adormecimento na igreja como um todo. Não é só aqui, é em todo lugar. Nós temos que orar para que o Senhor desperte a sua igreja, para que o Senhor avive a sua igreja, para que o Senhor levante a sua igreja, para que nós possamos nos preparar para a chegada do noivo. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor amado, nós estamos aqui, Senhor, pedindo para que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor ministre aos nossos corações, ó Pai, porque muitos são os vírus, muitas são as coisas que tentam contaminar, Senhor, o nosso coração, que tentam contaminar a nossa mente, que tentam contaminar a nossa alma, Senhor. E muitas vezes nós estamos preocupados apenas com as coisas exteriores, externas, que podem contaminar nosso corpo físico. Estamos preocupados, ó Deus, com as coisas materiais. Estamos preocupados, ó Deus, com tantas coisas que não têm importância. E às vezes nós nos esquecemos, ó Pai, de cuidar do nosso coração, de proteger ele
blindar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma de todos os vírus mortais do pecado, Senhor. Tem levado muita gente, Senhor, para longe de Ti. Tem levado muita gente, Pai, a ser destruída completamente, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia daqueles irmãos que não estão aqui hoje, mas que também precisam receber essa palavra, Senhor. Toca no coração de cada um deles, ó Deus. Toca, Senhor, na mente de cada um deles, ó Pai. Toca na alma de cada um deles, ó Pai. Aviva o seu espírito, Pai. Reaviva o seu espírito, Senhor. Que em nome de Jesus eles possam ser restaurados, avivados, renovados, ó Pai, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que a Tua igreja possa experimentar no reavivamento. Que a Tua igreja possa experimentar no renovo espiritual, Senhor. Em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos nessa noite. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Dê-nos um final de semana abençoado. Cuide de cada um de nós. Proteja-nos para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, o Pai, que excede a todo entendimento, que a graça superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, e sobre nós permaneçam, desde agora e para todos sempre. E todo o povo de Deus diga amém.